a imagem, agora a gente vê aí a imagem do avião Hércules, da Força Aérea Brasileira, o primeiro avião, no momento da aterrissagem aí, chegando a Chapecó, ao aeroporto Serafim Bertaço, trazendo 25 das 64 vítimas brasileiras do acidente com o avião em Medellín. Portanto, a informação ao vivo para você, acaba de chegar o primeiro avião da FAB com os corpos, com 25 corpos das 64 vítimas brasileiras. Todo o cerimonial foi montado para receber as vítimas dessa tragédia, o maior acidente, a maior tragédia do esporte brasileiro, com tantas vítimas, 19 jogadores, 25 pessoas da comitiva, do clube da Chapecoense, integrantes, funcionários, dirigentes, portanto a maior tragédia do esporte brasileiro. E é um luto não só da cidade de Chapecó, que amava e vai continuar amando esse clube, mas também um luto do Brasil. Muitos dos atletas que morreram nesse acidente são de outros estados, paulistas, gaúchos, pernambucanos. Então tem atletas de várias partes do Brasil e hoje em vários estados brasileiros ligados nessa notícia e nas últimas homenagens que são preparadas para que esses atletas então possam ser enterrados, cremados, de acordo com o desejo de cada família. Esse procedimento que vai acontecer agora no aeroporto Serafim Bertaço é lento, é delicado, porque a retirada de 50 corpos debaixo de chuva, isso vai levar algum tempo, mas foi tudo para que tudo desse certo, para que essa cerimônia acontecesse de forma bastante organizada, foi tudo preparado, até ensaiado mesmo. Eles fizeram rituais de como seria cada etapa desse velório coletivo hoje, para que não houvesse imprevistos. Então, daqui para frente, à medida que, como você vê na nossa imagem, o primeiro avião chegou, aterrissou no aeroporto Serafim Bertaço, agora há uma série de etapas, há uma etapa de retirada dos corpos, o presidente Michel Temer, ao lado do ministro dos Esportes, Leonardo Pisciani, vai receber esses corpos, haverá uma cerimônia de honras militares aos atletas da Chapecoense, uma entrega de uma comenda desportiva, que é a maior honraria que um atleta brasileiro pode receber, no caso hoje, uma homenagem póstuma. Agora a gente vê que há também a imagem do segundo avião. Essa outra imagem que surgiu foi do segundo avião, também já chegando do destino final. Ele já chegou a Santa Catarina, portanto, já chegaram a Santa Catarina os 50 corpos. Olha, a gente vê no mapa como foi a vinda e o deslocamento. Essa imagem é a imagem do deslocamento do avião. Portanto, também já está sobre Santa Catarina o segundo avião. O primeiro deles já, inclusive, pousou no aeroporto de Serafim Bertaço, o aeroporto de Chapecó, e o segundo já está sobre Santa Catarina. São 9h31. A previsão de que poderia passar para depois das 10 horas da manhã, portanto, eles conseguiram antecipar um pouco, em meia hora, aí tirando um pouquinho o atraso. De qualquer forma, há um atraso nessa cerimônia, mas tiraram meia hora desse atraso e daqui a pouco o segundo avião deve então aterrissar no aeroporto de Chapecó. Ali ao fundo a gente vê as imagens das carretas. Pelo menos 3, há uma quarta preparada, mas pelo menos 3 vão receber os corpos e são carretas abertas que vão fazer o trajeto de cerca de 9 quilômetros do aeroporto, levando as urnas funerárias em direção à Arena Condá. E é esse trajeto que também foi bastante planejado, porque são carretas muito grandes, foi escolhido um trajeto com poucas curvas para que não haja problema de deslocamento, mas vai ser um deslocamento bastante lento para que quem estiver nas ruas, mesmo com mau tempo, lá em Chapecó, como você vê, chove praticamente todo o tempo, hora mais fraco, hora mais forte, mas o tempo está bastante instável, bem chuvoso. E mesmo com essa chuva, a expectativa é de que muita gente saia às ruas. Depois das homenagens bonitas que os atletas e as vítimas do acidente receberam lá em Medellín, na região de Medellín, na despedida da Colômbia, agora a expectativa é para que eles sejam homenageados também aqui no Brasil, lá em Chapecó. As pessoas devem sair às ruas. A cidade é uma cidade pequena, uma cidade do interior, que fica distante da capital Florianópolis, fica no oeste do estado, tem cerca de 183 mil habitantes e a expectativa é de que 100 mil pessoas, portanto mais da metade da população, saia às ruas e
façam então uma homenagem a esse time que deu tantas alegrias para a cidade tinha um orgulho de ser Chape, como eles falam, o time da Chape, o Chapé. Eles sempre usam essas palavras para dar força Chape, força chapecoense. A cidade tinha muito orgulho de, embora sendo uma cidade pequena, do interior, distante da capital, ter um time tão guerreiro, que fez uma campanha muito meteórica até, saindo da Série D do Campeonato Brasileiro. Em 2009, foi subindo ano a ano, chegando à Série A do campeonato, bem colocada no campeonato, e chegando a uma final, a primeira final da Chapecoense, um torneio internacional, uma competição internacional. E tudo isso torna a história de cada um desses jogadores mais comovente, mais triste. São jogadores jovens que lutaram muito para conseguir chegar nessa final. Histórias pessoais também que sensibilizam muito a gente. Jogadores que estavam para ter a esposa já grávida, para ter o terceiro filho. Outro que tinha acabado, o Thiaguinho, que tinha acabado de receber a notícia de que ia ser pai pela primeira vez. Outros que estavam noivos, preparando o casamento. Então, com planos de vida, cheios de planos de vida. Conquistar o campeonato, né? Conquistar essa vitória na Copa Sul-Americana era um plano de muitos outros sonhos pessoais que as famílias agora, então, têm que conviver com essa dor, em sinal de respeito à dor de cada uma dessas famílias. E a esse momento que a gente transmite ao vivo, o símbolo da Record, a marca da Record, segue hoje, durante essa cobertura especial, na cor verde da Chapecoense. E a gente lembra também que 2 times foram perdidos, né? Quase o time todo da Chapecoense e o time da notícia. Vários jornalistas, só um jornalista sobreviveu, 20 jornalistas morreram nesse acidente e apenas um sobreviveu. Eles seguiam no avião junto com a Chapecoense para cobrir essa conquista que era tão aguardada, essa chegada da Chapecoense a uma final internacional. Então a gente acompanha também as cerimônias e os preparativos das despedidas dos nossos colegas da imprensa que também morreram nesse acidente. Você acompanha imagens ao vivo do aeroporto Serafim Bertaço, em Chapecó. Mau tempo, chove praticamente desde a madrugada. E aí os preparativos para então iniciar a retirada das 25 urnas funerárias que estão dentro desse primeiro avião da Hércules, avião Hércules da Força Aérea Brasileira, o primeiro a aterrissar em Chapecó. E do lado esquerdo, no mapa, que agora sim, novamente o mapa, a gente vê a aproximação do segundo avião. E a informação que eu acabo de receber é que dentro de 4 minutos, o segundo avião também estará já na pista do aeroporto de Chapecó. E aí vai então começar esse procedimento de retirada dos corpos, bastante solene, preparado para ser um momento já de homenagem desde essa aterrissagem do avião. À medida que o avião tocou o solo de Chapecó, os jogadores voltam para sua casa, mesmo sendo de outros estados. Eles fizeram de Chapecó sua casa, eles voltam para sua casa, como ninguém gostaria de ver, como ninguém gostaria de noticiar, mas eles vão receber uma homenagem bonita da torcida que aguarda lá na Arena Condá. Toda a equipe de jornalismo da Record está mobilizada para seguir nessa cobertura especial dessa que é a maior tragédia do esporte brasileiro, que provocou a morte de 19 jogadores da Chapecoense, no total 64 vítimas brasileiras. Ao todo, 71 pessoas morreram no acidente com o avião na madrugada de terça-feira em Medellín. As demais vítimas têm um venezuelano, um paraguaio e os demais eram tripulantes da Bolívia, já que a companhia Lamia é uma companhia boliviana. Você segue, portanto, agora mais pessoas se aproximando aí do avião e a informação que mais alguns instantes e o segundo avião também já estará aterrissando em Chapecó. A gente vê pelo mapa, ó, bem pertinho agora, é uma questão de poucos instantes mais para que o segundo avião também já esteja na pista. Esse avião veio de Medellín, na verdade de Rio Negro, que é onde fica a base aérea de onde partiram os aviões da FAB. Rio Negro é uma cidade vizinha a Medellín. Esses aviões saíram de lá, eram 3 aviões quando saíram da base aérea de Rio Negro, região de Medellín. 7 horas da noite, horário aqui do Brasil, 4 da tarde de lá. Eram 3 aviões transportando as urnas funerárias.
Eles fizeram uma escala em Manaus de cerca de 2 horas, um pouco mais até do que isso, para organizar a documentação, já que esse é um procedimento de repatriação de corpos de vítimas brasileiras. Então é uma exigência legal de que essa documentação seja feita com bastante cuidado. Houve também um momento de homenagens lá em Manaus, justamente por tudo isso que a gente tem visto ao longo dessa semana, a tragédia, toda a história de cada uma dessas vítimas sensibilizou muito todo mundo, então houve também uma homenagem em Manaus. Lá, as urnas funerárias foram redistribuídas somente para 2 aviões, o primeiro é esse que você vê na sua tela. Agora, o cerimonial chama ali os fotógrafos, os repórteres cinematográficos para se aproximarem, para ocuparem a posição que estava já previamente autorizada, para que as câmeras possam registrar, então, esse momento, o início da retirada das urnas funerárias. Por uma questão obviamente de segurança, as equipes têm que se afastar muito no momento da aterrissagem. Agora que o primeiro avião aterrissou, então todas as equipes foram chamadas novamente para perto, para o local onde vão poder registrar as imagens. Imagens que nenhum torcedor da Chapecoense, que nenhum de nós gostaria de registrar, narrar, mas imagens que vão comover hoje lá todo o público que está na Arena Condá e o Brasil inteiro que acompanha pelas notícias desse acidente que sensibilizou a todos nós. Esse procedimento no aeroporto deve ser feito com bastante calma, para que não haja qualquer incidente. Como eu disse, desde o momento em que o avião tocou o solo de Chapecó, é um momento que já faz parte da cerimônia solene de luto, de velório, do funeral coletivo que foi preparado para esses jogadores e para todas as vítimas que seguiram aí para Chapecó. São 50 no total. A expectativa é de que todas as 50 urnas sejam encaminhadas em caminhões abertos para a Arena Condá, se assim for o desejo de todas as 50 famílias. Outras 14 vítimas, os corpos foram levados para estados diferentes, São Paulo, Rio Grande do Sul, porque as famílias optaram por fazer cerimônias mais reservadas ou já em seu estado de origem. E assim serão, portanto, várias cerimônias acontecendo hoje em vários estados brasileiros para homenagear as vítimas. O técnico Caio Júnior, o técnico da Chapecoense, também será velado na Arena Condá. Nos últimos dias havia uma dúvida e a previsão era que o corpo do ex-treinador seguisse diretamente para Curitiba. Mas a informação que chega agora é de que o corpo do técnico Caio Júnior seguirá também para a Arena Condá. Ele que uniu, né? Esse time era bastante respeitado pelos jogadores e vibraram muito todo o tempo ao longo dessa arrancada da Chapecoense na Copa Sul-Americana e vibravam com cada jogo como se fosse já a conquista final, porque cada vitória para a Chapecoense, que nunca havia chegado num campeonato, nunca havia disputado com tanto sucesso um campeonato internacional, se aproximar da final era como quase botar a mão na taça já, eles vibravam muito a cada vitória. Havia uma grande expectativa na cidade de que a segunda partida do jogo entre o Atlético Nacional da Colômbia e a Chapecoense, que seria na cidade de Chapecó, iria parar a cidade, quem sabe, eles comemorariam a conquista do título, fazendo uma grande festa para o time. Infelizmente, não foi o que aconteceu. O Atlético Nacional, logo nos primeiros momentos, após confirmada a tragédia, o Atlético Nacional teve um gesto bonito de pedir à Conmebol que simbolicamente considerasse a Chapecoense a campeã da Copa Sul-Americana. E isso ainda está em discussão, em definição, mas de qualquer forma é um momento que o torcedor não gostaria de ver, mas que ao mesmo tempo busca forças para prestar essa última homenagem. Eu estou aqui no meu lado nessa cobertura, obrigada, Lucas Pereira, o apresentador e narrador Lucas Pereira, que participa conosco também dessa cobertura. E é o que eu dizia, né, Lucas? Nenhum torcedor queria viver esse momento. A gente não queria ter que noticiar esse momento, tantos atletas mortos, tantos colegas nossos, colegas que você provavelmente conheceu ainda mais do que eu, por ser do esporte, por acompanhar isso bem mais de perto. Verdade. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos.
É um momento complicado para todos nós, até porque eu tive colegas jornalistas que estavam nesse avião, ex-colegas de profissão, inclusive trabalhei com alguns deles e é um momento difícil para todos nós, é um momento de solidariedade, um momento de humanidade que a Colômbia, né, fez tanto por nós. A gente está vendo o avião da FAB chegando agora no aeroporto com esse atraso. Lá na Colômbia teve um atraso também, porque os colombianos queriam também prestar uma última homenagem, quer dizer, a brasileiros, pessoas até que não conheciam, mas esse lado humanitário, né, esse lado gentil dos colombianos, realmente foi um espetáculo, né, que a gente viu. O Atlético Nacional, o segundo avião da FAB chegando nesse momento, inclusive o Luciano Bugolin, que é o prefeito de Chapecó, chegou também nesse primeiro avião da FAB, ele estava dentro desse avião. E é o seguinte, o Luciano Bugolin, que é o prefeito de Chapecó, que viu aquela homenagem toda que foi prestada no estádio Atanásio Girardot, do Atlético Nacional da Colômbia, na última quarta-feira. Seria uma festa por causa de uma partida de uma primeira decisão da Copa Sul-Americana. E o que a gente viu foram 40 mil pessoas lotando um estádio e não teve jogo. Teve sim uma homenagem, teve sim uma gentileza dessa torcida, dos colombianos, e por isso até que atrasou um pouco também a chegada dos aviões da FAB aqui ao Brasil, ao aeroporto de Chapecó, primeiro a Manaus e depois ao aeroporto de Chapecó. Um gesto bonito demais dos colombianos, né? A gente acaba de ter a confirmação, portanto, que aquela imagem do avião que passou ao fundo está confirmado, é o segundo avião da FAB que já aterrissou, já está também no aeroporto de Chapecó. Portanto, os 50 corpos que previstos para participar da cerimônia do funeral coletivo na Arena Condá já estão no aeroporto de Chapecó. E, Lucas, você falava sobre o prefeito, Luciano Buligon, o prefeito de Chapecó. A gente tem que lembrar que ele estaria dentro do avião que caiu na chegada a Medellín. Ele não foi por uma mudança de planos na última hora, ele resolveu seguir num voo de carreira mais tarde, um voo comercial, portanto ele não entrou no avião da Chapecoense, porque senão o prefeito também estaria lá. E foi o que aconteceu com algumas pessoas, que por razões diversas, na reta final, houve uma mudança de planos. A gente vê a imagem, esse que corre aí, né? Esse que correu aí na frente, passou rapidamente, a gente recuperou a imagem do prefeito chegando. Portanto, esse aí que passa na frente, a gente está mais uma vez mostrando a imagem para você do prefeito, que deveria estar no voo da Chapecoense, não embarcou, acabou indo para lá depois para fazer ele tinha um compromisso, né, Adriana? Justamente por ele ser prefeito de Chapecó, ele tinha um compromisso que não podia adiar, por isso ele acabou adiando a viagem. Foi o que salvou, nos casos, o Luciano Buligon, né? E depois ele seguiu para Medellín para então acompanhar toda a preparação para trazer os corpos, para repatriar os corpos. Ali atrás, agora a gente vê bem perto já chegando aí da pista, do local final na pista, o segundo avião que vai parar ali ao lado para então ter início a retirada desses corpos. E olha, Adriana, a expectativa é da presença do presidente da FIFA, Gianni Infantino, que pelo menos pelo protocolo da FIFA ele estará também em Chapecó, também estará na Arena Condá para essa cerimônia. E também o técnico da seleção brasileira, o Tite, que desmarcou uma viagem que ele faria para a Europa, justamente para observar alguns jogadores para a seleção brasileira, mas por causa até do falecimento, não só do Caio Júnior, que é amigo, era técnico da Chapecoense, era amigo também do Tite, o Anderson Paixão, que era preparador físico da Chapecoense, filho do Paulo Paixão, que já foi preparador físico da seleção brasileira. O Anderson Paixão era da comissão técnica também da seleção brasileira. Por isso o Tite desmarcou essa viagem e também estará na Arena Condá prestando essa última homenagem aos jogadores, à comissão técnica, à diretoria do clube. Alejandro Gonzalez, presidente da Conmebol, também estará presente nessa cerimônia. Muitos atletas esperados, autoridades, pessoas ligadas ao futebol, ex-atletas, são esperadas manifestações, pessoas que estarão lá presentes e também manifestações de muitas pessoas ligadas ao futebol nessa cerimônia. E você falava sobre essa dinâmica do futebol, Lucas, de observar os atletas, e a gente sente tanto por tudo que aconteceu nesse acidente, porque muitos desses atletas estavam com uma carreira promissora começando, né? Despontar na Chapecoense, levar a Chapecoense a bem perto de um título internacional, fez com que o futebol passasse a olhar para esses garotos da Chapecoense. Quem são eles? Quem são os mais promissores? Muitos, não oficialmente, mas informalmente, começavam a receber sondagens e a serem mesmo observados
Porque tinha uma carreira brilhante pela frente, né? Sem dúvida, Adriana. O Caio Júnior era técnico da Chapecoense, ele conseguia mesclar muito bem a juventude com a experiência. A gente tinha jogadores mais experientes, como é o caso do Ananias, passou pelo Palmeiras, passou pelo Cruzeiro, mas tínhamos jogadores jovens também. O Matheus Caramelo, por exemplo, que a gente falou dele hoje nessa cobertura especial, 22 anos de idade. O Matheus Biteco, 21 anos de idade. O Thiaguinho, atacante, 22 anos. Quer dizer, era uma turma nova, jogadores promissores do futebol brasileiro que estavam despontando na Chapecoense. Alguns estavam lá há alguns anos já. Quer dizer, quem jogava pela Chapecoense gostava muito do clube e, principalmente, se a gente for imaginar que uma cidade de 200 mil habitantes hoje vai colocar 100 mil pessoas nas ruas para homenagear, para a última homenagem a esses jogadores, é realmente metade da cidade. A gente está vendo o Kempis também, atacante de 31 anos. A gente vê imagens aí, imagens anteriores à viagem, quer dizer, a última imagem desses jogadores que estavam indo, o Josimar também, volante de 30 anos, que estavam indo para uma decisão da Copa Sul-Americana nesses 43 anos, né, de existência da Chapecoense. O Kleber Santana é um dos principais jogadores, era também um dos principais jogadores, um dos mais experientes do grupo. Kleber Santana que, inclusive, jogou contra o Palmeiras, quis o destino que a Chapecoense também participasse do jogo, vejam só, do título brasileiro do Palmeiras. O Palmeiras ganhou da Chapecoense por 1-0 e foi a Chapecoense que protagonizou essa partida que deu o título antecipado ao Palmeiras. Foi o último jogo no Brasil, Foi, né? o último jogo no Brasil, O antes último da jogo viagem. deles, O último né? jogo desse grupo, né, que a gente viu da Chapecoense.